Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Bem-vindo e bem-vinda ao Papo Literário. A edição de hoje será apresentada aqui da Biblioteca Central, professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. E está cheio de notícias festivas e novidades que popularizam a leitura. Veja o que teremos nessa edição. É tudo agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre o coletivo infantil e infanto-juvenil Lamparinas, que completou neste ano 2 anos de criação, com um simpósio realizado aqui em Fortaleza. E reuniu escritores e escritoras cearenses que falaram um pouco sobre o assunto com o público infantil, sobre essa escrita literária que é bem específica. Veja como foi na reportagem. Com o tema Iluminando a Literatura Infantil e Infanto-Juvenil, 2 anos de criação e fortalecimento, o coletivo de literatura infantil e infanto-juvenil Lamparinas realizou o seu primeiro simpósio literário em Fortaleza. Das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, o evento contou com homenagens aos membros, palestras, oficinas de escrita criativa, de literatura de cordel, de desenho e tirinha, contação de histórias, apresentações culturais e feira de livros. Esse momento é um momento de celebrar um grupo que se dedica há 2 anos a divulgar a literatura infantil e infanto-juvenil em Fortaleza e no Ceará, porque nós temos também escritoras de municípios cearenses que compõem o coletivo. O coletivo se reúne uma vez por mês, todos os 4º sábados do mês, no Vila das Artes, para falar sobre literatura, organizar, estudar também, que sempre nós convidamos um especialista na área, né, sobre capas de livros, sobre ilustrações, sobre escrita criativa. Então, o grupo, além de se preocupar em divulgar, né, fazer a fruição literária, a difusão, também se preocupa em se formar, né, porque escrever para crianças não é fácil, hein? É um desafio muito bom, mas que exige conhecimento. Leitores que acreditam na literatura como espaço de afeto, identidade e resistência. Matheus Elias tem 10 anos e estuda na Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá, no bairro Joaquim Távora, e participou do evento. Sim, principalmente a palestrante, por causa que ela também dá bastante sal à poesia, ela consegue fazer uma poesia boa. Eu gostei bastante da palestrante. Eu gostei, foi realmente impressionante, histórias, né, que foram contadas. Realmente tem muita poesia, tem muita emoção, né? Eles colocam muita criatividade, eles dão bastante sal nas poesias que eles fazem. Então, assim, dá bastante vontade de ver, vontade de ir. Direto de Itapipoca para Fortaleza, a multiartista Nazaré Rocha Cosmo apresentou no simpósio A Lenda da Calunga em Cordel, de Mariane Beiju. Ela sabe da importância desses espaços para divulgar não só as produções cearenses, como também fortalecer a rede de escritores que é comprometida com a infância e a juventude. O convite surgiu com a escritora e também a organizadora do coletivo Lamparinas, a Cláudia Mello. Nós também fazemos parte lá em Itapipoca, de uma academia de letras, né, onde ela também é acadêmica, assim como eu.
E aí a gente vem comungando com os projetos na mesma perspectiva. E aí ela me convidou, disse, Nasa, vai ter o simpósio Lamparinas, falando sobre infância e sobre juventude. Então ela convidou para mim apresentar um espetáculo que eu tenho, que é a Lenda da Calunga em Cordel, e também mediar uma oficina chamada O Corpo que Encanta, voz, gesto e presença na contação de história. E aí, cá estou eu, compartilhando aqui um pouquinho do que eu sei. A madrinha anfitriã do simpósio e membro do coletivo Lamparinas, a escritora Amélia Simonetti, falou com entusiasmo sobre o evento que celebra os 2 anos de fundação do grupo. Escrever para mim faz parte da minha vida desde criança. Eu nasci numa família de escritores, tanto materna como paterna, e participar do Lamparinas, convidada pela Cláudia, foi um prazer estar aqui, participar do grupo, ir para as reuniões, nos reunirmos, criar laços afetivos, de amizade. E hoje, a frase aqui, ó, Lamparinas iluminando a literatura infantil e infanto-juvenil. Então, iluminar a literatura, iluminar a escrita. A literatura faz parte da nossa vida. A literatura é fundamental, é muito importante. Então, é um prazer lamparinar. O coletivo é formado por 37 escritoras e escritores que semanalmente, na verdade a cada 15 dias, se reúnem para falar sobre literatura infantil. Mas tem também a participação dessas 3 jovens, a Karen, a Sabrina e a Emily, que ajudam a dar um pouco mais de sal, né, como as crianças estão chamando hoje em dia, esse tempero nessa literatura escrita infantil. Então eu vou começar com a Karen perguntando como que é a tua participação no coletivo. Em 15 dias a gente vai para casa da tia Cláudia, a gente faz estudos, a gente decora textos para apresentar para o Lamparinas, a gente também faz várias atividades legais no Lamparinas. Eu entrei esse ano no Lamparinas e é uma sensação incrível, é uma oportunidade única que eu nunca vou esquecer. Eu pretendo ser uma grande escritora, leitora. A tia Cláudia sempre fala pra gente que ler faz bem pra gente, né? Porque a gente se desenvolve mais e a gente aprende coisas novas. Vários livros que eu já li nesse projeto do Lamparinas, eu aprendi coisas novas que eu não sabia que tinha, que existia. Eu também aprendi várias coisas sobre o racismo e o bullying. Eu achei muito interessante tudo que eu li e tudo que eu já vivi no Lamparinas. Legal. E a Sabrina? Nós, Lamparinas, somos guardiã da palavra literária. Eu acho muito legal essa atitude da tia Cláudia de levar a gente para casa dela, incentivar a gente a ler, porque assim as crianças conseguem ter mais um incentivo de ler. Porque tem várias crianças que só ficam no celular, não lê. E a tia Cláudia, ela incentiva muito. Ela é uma professora que deveria ter várias como ela. E a Emily? Bom, todos esses anos eu fiquei 2 anos com a tia Cláudia, mas depois eu saí e voltei no 5º. No caso, eu estava no 1º e 2º, saí no 3º e o 4º e o 6º, que atualmente é onde eu tô, eu fico com ela. Esse projeto da tia Cláudia é muito legal, porque a maioria das vezes quando a gente sai para apresentações, essas coisas, eu fico com mais a parte de tirar foto, de vídeo, porque eu gosto. Mas às vezes ela também pede para a gente revisar. E na tia Cláudia a gente faz a atividade, resumos, essas coisas. E sempre quando dá tempo, quando a gente tem tempo, a tia Cláudia, como ela mora em apartamento, ela sempre deixa a gente brincar lá embaixo. E eu acho muito importante a gente ter o nosso momento de descanso e o nosso momento de aprendizagem. Ela conta que o grupo a inspirou a escrever seu primeiro livro, Maria, a menina que gostava
Eu conheci o coletivo, fui convidada, né, por uma amiga, e quando eu conheci, assim, eles me inspiraram e acendeu essa luz também para poder escrever o primeiro livro. Esse aqui é o meu primeiro livro e assim, eu não saio mais do coletivo, que é uma inspiração. Cláudia Mello é uma inspiração e as escritoras que estão nesse grupo, né, é uma inspiração para a gente. Então, assim, aqui vem a Maria, que eu sou da área da música. Maria, menina que gostava de cirandas. E também tenho esse canal, né, que como eu sou da área da música, que toco flauta, também divulgo, né, aqui na capital de Fortaleza, através de Melodias com Flauta, Abraço às Artes. Maria visita, né, Guaramiranga, e aqui ela vai contar essa história em Guaramiranga, através da memória dela afetiva. Essa aqui é uma coletânea do Lamparina, em que cada uma escreveu a sua história. E a minha história aqui, que eu escrevi, eu levei uma criança, um sobrinho meu, para a praia, que ele nunca tinha ido. Ele ficou encantado com o mar. E na hora que ele chegou lá, apareceu aqueles golfinhos. E para ele era uma baleia, porque ele achou grande. E daí começou a surgir essa história. E aí ele fui contando mais, ele conversando, e ele foi botando o nome dos bichos, das coisas, o nome dos familiares dele, né? E aí eu era a sereia, a mãe dele era a estrela do mar. E assim surgiu a história que está aqui nesse livro, que é O Menino e o Mar Azul. E ele fala justamente, os meus livros, eu gosto muito de relatar as histórias, sobre o meu ambiente. E ele vai salvar os mares com os outros, ajudando a limpeza dos mares para que as pessoas não poluem. Assim como o Macaco Abu, que escreve uma carta para o presidente pedindo para tomar de conta das nossas matas e faunas. E aí agora vai ter o Macaco Abu 2, que vai surgir, que ele vai para uma delegação para a Copa 30, levar a bicharada para ajudar a resolver o problema do meio ambiente. Se ele vai conseguir, eu não sei. Aí vocês vão ver no livro e na Copa 30 que vai estar chegando aí. Sua filha preciosa, magia nos olhos, magia No próximo bloco tem uma entrevista especial com a escritora e executiva Aline Girão sobre o seu primeiro livro. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui da Biblioteca Central, professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. E esse aqui é o acervo de Jaci Menezes, que contém mais de 16 mil obras do intelectual, escritor e jurista cearense. Esse acervo, inclusive, está sendo digitalizado pela UES. Mas agora a gente fala de uma história de superação. E eu já estou aqui com ela, Aline Girão, que é a nossa entrevistada de hoje do nosso quadro Entrevista. Isso porque ela tem uma história muito bacana para mostrar para a gente, na verdade, para contar a partir do seu mais novo livro lançado, Crescimento Além da Dor, uma história pessoal, não é isso? Bem-vinda ao nosso programa, o Papo Literário, Aline. Prazer é meu. Obrigada, Soraya, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né? O meu propósito é impactar pessoas, principalmente mulheres, mães, que têm passado por tantos desafios, vida fora. Aline, então já vou pedir para você começar contando para a gente, né, que história de dor é essa? Nos spoilers eu vou dizer que a gente, eu já li um pouquinho antes, falando sobre a sua filha, um momento bem delicado da vida, adolescência, mas também que envolve depressão, um assunto bem atual, muitos adolescentes jovens, passando por esse problema de saúde mental. Mas além disso, a questão do envolvimento com drogas. E aí, queria que você contasse pra gente um pouco dessa história.
Olha, são muitos episódios, por isso que eu falo, tem que ler o livro. Mas, assim, hoje eu posso estar contando essa história de forma breve e, ao mesmo tempo, cheia de força. Mas nem sempre eu estive assim. É tanto que no livro, você dá uma olhada aqui, eu tenho uma capa de um livro, eu olhando para frente, com olhar firme, um olhar seguro, mas ao redor dele tem umas rachaduras, tem umas cicatrizes, né? E eu considero que foram as cicatrizes que me envolveram durante esse processo que eu passei de tamanha dor. Eu vou contar um pouco o que aconteceu, mas, conforme eu falei, foram uma série de episódios que adentraram outros. Quando a minha filha tinha 14 anos, ela perdeu o melhor amigo dela. Infelizmente, é um dado real, existe muita criança, muita adolescente com questão de ansiedade, né, depressão, e os dados são alarmantes. Então, infelizmente, o melhor amigo dela no período, ele veio a óbito, né? Ele, enfim, cometeu suicídio. E daí, dói até de falar que eu penso na mãe, mas aí abriu uma lacuna no coração dela. Ela começou a apresentar comportamentos bem depressivos, começou a se isolar, o comportamento dela mudou drasticamente, por isso que eu acho que vale a pena os pais se atentarem mudanças radicais de comportamento. Então, ela se isolava muito, e daí a gente começou a perceber aquele padrão, né, totalmente diferente do que ela apresentava. Daí ela começou a usar muito moletom, muitos adolescentes usam, muitas crianças, e eu comecei a observar e tudo, e daí a gente começou a perceber os cortes nos braços, né, e eu fiquei extremamente abalada, porque assim, até então tudo era novo para mim. E como eu trabalho há muito tempo numa empresa de saúde, uma multinacional que também trabalha com a área de saúde mental, eu já conhecia o outro lado também da face da depressão. Então, eu via muito falar dessas questões de automutilação e tudo. E daí, claramente, eu vou procurar ajuda, porque até então, antes da Covid-19, as pessoas não se atentavam muito para a questão mental, né? O boom aconteceu pós-pandemia. Então, antes eu cheguei a ouvir de pessoas próximas, quando eu procurei ajuda psiquiátrica, inclusive, falou assim, você tá louca levar a menina para um psiquiatra? Isso é coisa de louco, né? Então, eu procurei logo ajuda terapêutica e psiquiátrica para minha filha, e eu lembro que no período eu fui muito criticada. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muita opção, porque quando eu procurei ajuda psiquiátrica, a médica, eu lembro claramente que ela chegou para mim e falou assim, você sabe que o diagnóstico da sua filha, ela está com uma depressão grave. E eu não sei se você ouviu falar, ela está com ideação suicida. Então, aquilo para mim foi terrível. Então, eu lembro claramente, por isso que eu vou chegar aqui no ponto da fé. Eu olhei para aquela mesa, olhei para a médica, eu absorvi, obviamente, né, o diagnóstico, eu não subestimei. Eu falei assim, doutora, eu estou aqui para isso, para a gente fazer tudo que for possível, humanamente falando, mas, doutora, eu tenho algo para falar. A minha filha, ela não vai virar estatística. Eu falei. E eu lembro que eu, emocionada, eu falei, ela tem uma mãe, ela tem um exército que ora por ela. E eu não vou perder minha filha para o suicídio. Lembro disso. E foi um período muito, como eu te falei, foram 14 anos, aí depois ela começou a apresentar esses comportamentos, passou por bullying na escola. E eu lembro claramente, a minha mãe está aqui do meu lado, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, eu tive um sonho, que era um sonho de umas tempestades, assim, na nossa vida. E, filha, mas a gente vai vencer essa tempestade. Eu lembro claramente que a minha mãe falou isso para mim. E daí, falam que um abismo chama outro abismo, né? Então, ela já não estava bem, ela começou a fazer esse tratamento e, como eu falei, as pessoas não entendiam, então eu fui muito julgada porque eu procurei
ajuda para minha filha. Inclusive, o médico orientou que ela fosse internada, porque ela estava, né, mandando cartas, avisos que ia... Então, eu tive que internar minha filha, então fui muito criticada. Então, além do sofrimento com ela, eu tinha que enfrentar as críticas. Foi muito difícil. E nesse processo todo, depois ela passou a se envolver com drogas. Então, ela já não estava bem psicologicamente, então ela estava fragilizada, ela estava vulnerável. E daí ela começou a procurar pertencimento. E ela foi procurar esse pertencimento nas redes sociais. E daí, antes, eu creio que eu não sei se você é da mesma geração que eu, não precisa falar a idade, né? Mas a gente brincava na rua, os nossos amigos eram os amigos da rua, os filhos dos vizinhos, os primos. E hoje ia para a calçada, né? A mãe, bora, vamos para dentro, né, de casa. E hoje, infelizmente, esses jovens, as crianças, inclusive, eu estava acompanhando os dados, porque eu tenho um filho mais novo, então, tudo na internet. Então, ela começou a fazer amizades, e daí ela se envolveu com traficantes, tá? Então, a minha filha passou, sim, ela se envolveu com pessoas ligadas ao mundo das drogas. E eu olhava assim para aquilo tudo, e no livro mesmo eu abordo que tiveram momentos, sim, assim como um filho volta para o pai e às vezes fala, eu não estou bem, eu não quero isso. Eu questionei a Deus como Jó, falei, Senhor, onde tu estás, Senhor? A minha filha, tá? Eu estou perdendo a minha filha. Praticamente a minha filha estava morrendo, né? E muitas pessoas falavam, você sabe, depois que se meteu com isso, já era, né? Então... Só que eu nunca deixei de acreditar. Até porque eu tinha um coral. Eu escolhi pessoas para estar do meu lado. Quando ouvia vozes de críticos, eu falei, não, esse aqui não é mais para ficar ao meu lado, eu preciso de esperança. É o que a gente diz, né? Você tem que se fortalecer de coisas boas. O negativo você já está vivendo, já estava, né? É passado. Mas você precisa ter pessoas que lhe inspirem, que ajudem, que dêem um apoio. Sim, e eu fiz essa escolha, assim, eu tive muita sabedoria e eu escolhi essas pessoas para estarem do meu lado, para orarem comigo. E quando eu não conseguia orar, tinha alguém que orava por mim, que são os anjos, né? Anjos em forma de pessoas. Eu falo muito sobre isso, a importância das conexões, é um capítulo que eu abordo aqui também. E daí foram 6 longos anos. No começo, até então, eu conseguia segurá-la, porque ela era menor. Então, eu tinha um certo poder, mas depois que ela fez 18 anos, eu não tinha mais o que fazer. Eu lembro que uma promotora, uma querida, a doutora Ana Cláudia, ela me acompanhava. Eu lembro que ela ficou maior, Aline, eu não tenho mais o que fazer nada, agora ela é maior. Então, eu falei, então agora Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Era joelho no chão, muita lágrima. Eu até costumo falar, até para a mamãe, acho que a gente juntou baldes de lágrimas, né, mãe? E foi isso. Foram drogas, aí depois eu desconheci a minha filha, ela era aquela princesa, aquela menina, né? Estudiosíssima. Nesse período ela largou 3 cursos universitários. Ela não tinha força para ir, ela só queria se entorpecer, né, daquele mundo, daquela sensação que ela buscava, né, o que a droga causava nela. E chegou um ponto que eu sofri tanto, e ela ficou cega a um ponto que parecia que ela me odiava, e ela, na verdade, ela estava cega, assim como o filho pródigo da Bíblia fala, né? Ele largou o pai para trás friamente, e a minha filha passou por esse período. Ela foi um filho pródigo também, uma filha pródiga. E depois de um tempo, aí eu vou deixar você. A seguir, Lira Neto fala sobre o livro Oswald de Andrade, Mal Selvagem. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Biblioteca Central,
da Universidade Estadual do Ceará. Esse aqui é o acervo geral da biblioteca. E olha só, neste ano de 2025, o biógrafo e escritor Lira Neto lançou uma nova biografia sobre Oswald de Andrade, mostrando algumas contradições de um dos maiores ícones da nossa literatura. O nome Oswald de Andrade está intimamente ligado à origem do modernismo brasileiro. Em seu mais novo livro, Mal Selvagem, o biógrafo Lira Neto se debruçou sobre a vida intensa e controversa do escritor. Para dar vida a essa biografia, o jornalista contou com um acesso raro e especial, o acervo pessoal da família. Um dos momentos mais marcantes foi o contato direto com a filha de Oswald. No caso de Marília foi interessante, né, que ela é uma professora universitária, aposentada, ou seja, alguém que sabe o que é o trabalho com documentação e com a história. Então ela me forneceu amplo acesso a tudo isso e em nenhum momento ela me pediu para ler nada, né? Ela me deu completa liberdade para eu escrever o que eu quisesse, né, sem nenhuma censura, o que me deixou absolutamente livre para trabalhar. O fato é que 2 semanas antes do lançamento eu recebo um telefonema com a notícia de que a professora Marília tinha falecido. Isso para mim foi um choque. Então, no dia do lançamento, eu disse, olha, o livro já está impresso há algum tempo, não posso mais refazer o livro, mas esse livro eu dediquei ali oralmente à professora Marília, né? Com uma vida repleta de amores, rupturas e polêmicas, Oswald de Andrade é retratado em sua essência. Um homem apaixonado, não só pelas artes, mas pelas mulheres, pela política e pelas ideias revolucionárias. Ele tinha sido um homem riquíssimo, né? Termina muito pobre, abandonado por todos os amigos com quem ele tinha brigado, né? Todos eles, quase sem exceção. E é um final muito melancólico para um homem, né, que sempre foi tão dionisíaco, né? Um homem tão com essa, que eu chamo dessa energia vital tão evidente. Então, mas todas as mulheres, portanto, para responder de forma, né, objetiva, todas as mulheres tiveram uma participação muito importante na vida dele, né? E todas elas ele amou profundamente, né? Ele era um homem que se entregava sem freios, né, sem remissões a cada uma das mulheres que ele amava. Às vezes ele dizia que amava 2 ou 3 simultaneamente, né? Oswald de Andrade, Mal Selvagem, é mais que uma biografia. É uma imersão em um Brasil em transformação, vista pelos olhos de um dos seus mais ousados pensadores. Além da obra extraordinária, genial de Oswald de Andrade, o homem Oswald de Andrade me fascina e sempre me fascinou na medida que ele era tudo o que podemos imaginar de um comportamento, diria, moral, né? Ele desafiou todas as convenções morais de seu tempo, inclusive pagou o preço disso. Então, uma vida tumultuada e que, portanto, são vidas tumultuadas que rendem boas biografias, né? E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Mas se você é estudante ou faz pesquisas e tem interesse em conhecer o acervo da Biblioteca da Universidade Estadual do Ceará, professor Antônio Martins Filho, basta comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite. Aqui é permitido fazer consultas, análises, também fazer aquela pesquisa, né, e estudar, ler o livro, mas sem sair da biblioteca, tá bom? Você deixa o documento na recepção e dá tudo certo. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!